Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para conversar com o professor Gerson Pires. Ele é professor de teologia, é o autor do material didático da disciplina Antropologia Teológica e nós iremos conversar um pouco com ele acerca desses conteúdos. Bom dia, professor Gerson. Bom dia, é um prazer, um privilégio estar aqui e conversarmos um pouco daquilo que já escrevemos a respeito. Muito bem. Professor, no seu livro, o senhor trabalha inicialmente com as definições do que seja antropologia. E aí o senhor fala o que é antropologia filosófica, sociológica e etc. Ou seja, existem várias ciências que trabalham a questão do homem, né? Inclusive a teologia. Eu gostaria de perguntar para você qual seria o diferencial, né? Qual seria o diferencial dessa disciplina em relação às outras, né? Qual a contribuição que ela transmite ou que ela contém, né, na formação de um acadêmico, né? Isso me faz lembrar a historiazinha de 3 cegos que foram levados para conhecer um elefante. Como eram cegos, dependiam somente do tato e não da visão. Então um deles, ao chegar ao elefante, abraçou uma das pernas do elefante, das patas. O outro apalpou e viu a parte lateral da barriga do elefante. E outro pegou, encostou na orelha. E então chegaram à conclusão de que o elefante, para um, era como se fosse uma coluna. Para outro, como se fosse uma parede. E a outro, alguma coisa meio mole, que seria a orelha. Todos os 3 tinham razão. E todos os 3 estavam errados no seu conteúdo total. A mesma coisa acontece no estudo da antropologia. Quando enfocamos do ponto de vista da comunidade, da sociedade em que o indivíduo se acha inserido, nós teríamos o que nós chamamos de antropologia cultural. Isto é, a ideia que se desenvolveu do homem dentro de uma comunidade, olhando de acordo com aquilo que a comunidade desenvolveu durante um tempo. Por outro lado, se nós estudamos o homem do ponto de vista científico, ou seja, do ponto de vista biológico, psicológico, sociológico, então nós teríamos aí a antropologia científica. E quando nós examinamos o homem do ponto de vista do estudo da razão, o enfoque racional, nós teríamos aí a antropologia filosófica. Todas elas, a origem, a base, o fundamento desse conhecimento antropológico se centraliza e tem o seu início no homem. A antropologia teológica, no entanto, é diferente. Enquanto as outras vêm do mundo natural, a antropologia teológica, fundamentada na revelação escrita, ou seja, nas escrituras sagradas, é uma visão sobrenatural do homem, em que os fundamentos, os pressupostos desta visão se encontram na escritura sagrada, que é considerada pelas igrejas, pelas religiões cristãs, como sendo a mensagem de Deus para o homem. Então, esta é a grande diferença em que a antropologia teológica, fundamentada nas escrituras sagradas, tem a visão sobrenatural. É verdade que às vezes tem algum problema quanto à questão de interpretação daquilo que está escrito aqui, mas esse problema também é possível de ser resolvido do ponto de vista teológico. Ok. Professor, o senhor sabe que durante a Idade Média, por exemplo, né, nós tivemos um paradigma teocêntrico, onde Deus, a revelação, a Bíblia, a religião, ocupava todo aquele espaço, né? Depois, com o advento da modernidade, né, nós tivemos uma mudança de paradigma. E a religião, a Bíblia, Deus, o transcendente, perdeu o seu espaço, né? A gente, de certa forma, pelo menos no meio acadêmico, a gente percebe isso.
Por exemplo, períodos anteriores, nós vemos que a própria filosofia, ela andava junto com a teologia, elas estavam muito próximas, né? A teologia absorvia muita coisa da filosofia. Mas hoje, nesse período moderno, ou pós-moderno, nós percebemos uma total separação, né? E uma desvalorização da visão teológica, né? Os aspectos do transcendente não são praticamente abordados, né? Então, a visão racionalista praticamente é a única razão, é a única visão ou perspectiva que impera no mundo acadêmico, né? Isso falando do mundo acadêmico, porque nós presenciamos assim a busca pelo espiritual, pelo transcendente, por Deus, muito forte nesses dias, mesmo nesse tempo, né, considerado pós-moderno. Então, assim, as pessoas estão buscando Deus, estão buscando as religiões. Mas falando assim no meio acadêmico, né, nós percebemos muita dificuldade e pouca valorização dessa visão teológica, né, dessa visão de Deus. Na sua opinião, isso se dá a que fatores, né, provocaram essa situação, essa visão, e o que poderia ser feito para minimizar esses contrastes? Sei que você entendeu mais ou menos a pergunta. Sim, isso me faz lembrar o seguinte. Também há uma razão para isso. Não vamos culpar aqueles que são cristãos e que se fundamentam a sua visão na Escritura Sagrada. Não vamos culpar os modernos, os cientistas, os filósofos, de desacreditarem da religião. Por quê? Me faz lembrar que Jean-Paul Sartre, o existencialista ateu, que para mim foi provavelmente o mais profundo pensador do século passado, admiro muito, mas discordo totalmente da sua filosofia. Mas ele já dizia o seguinte, que ele estava procurando ter uma filosofia que fosse coerente com os princípios exarados pela própria filosofia. Então, o existencialismo ateu teria sua razão de ser, de acordo com a ideia dele. Mas ele diz o seguinte, que a outra filosofia, que seria coerente, que ele apresenta, diz que as outras todas são incoerentes, mas a outra filosofia que seria coerente seria aquela ensinada e pregada pelo autor do cristianismo, que foi Jesus Cristo. E então, se nós voltarmos para o estudo da Escritura Sagrada, especialmente para os escritos dos evangelhos e das cartas do apóstolo São Paulo, vamos verificar que durante a Idade Média, como você mencionou, houve uma tentativa de acoplar, de casar, de fazer combinar a filosofia com a religião cristã. E durante os anos, durante os séculos, aos poucos, a religião foi aceitando no seu conjunto de doutrinas e de pensamento ideias que vieram da filosofia grega, mas que eram contraditórias ao ensino de Jesus Cristo. Então, nessa tentativa de combinar as coisas, houve aquilo que a própria profecia da Escritura já havia predito, uma apostasia dos princípios fundamentais do cristianismo. E então, durante toda essa Idade Média, houve essas ideias que entraram para dentro da ideia cristã, do ensinamento cristão. E quando, através dos anos, surgiu o desenvolvimento da ciência, ou seja, a aplicação do método científico nos diferentes campos de conhecimento, logicamente começaram a descobrir e encontrar fatos, e agora científicos, comprovados por laboratório, que contradiziam os ensinos que a religião havia ensinado e havia proposto durante tantos séculos. A religião, não a Bíblia, né? A religião, não a Bíblia. A Bíblia permanece e, logicamente, há evidências suficientes que
A Bíblia que havia na época, por exemplo, de Jesus Cristo, é a mesma Bíblia de hoje, não houve grandes alterações. Mas as religiões é que começaram a introduzir. E é interessante que um historiador da civilização ocidental, ele diz que o cristianismo foi além de Cristo. O que quer dizer isso? Que foram introduzidas dentro das ideias cristãs, da visão cristã, elementos estranhos ao cristianismo. E então, é evidente que quando se descobre alguma coisa que não é a realidade, acabam desacreditando daquilo. E foi o que aconteceu justamente quando a ciência começou a se desenvolver e também a razão, não é? Logicamente, especialmente por época da Revolução Francesa, quando os enciclopedistas se fundamentavam somente na razão, isto é, baseado na filosofia de René Descartes. Então, apareceram agora essa contradição entre o que a religião ensinava, agora já depois da Idade Média, e agora as novas ideias que haviam. Portanto, a religião caiu em descrédito. E um exemplo clássico é o heliocentrismo, né? Exatamente. As ideias. Então, essa ideia que veio através da Idade Média e que se comprovou em vários elementos e que não eram corretos, não eram verdadeiros depois das descobertas científicas, então o que acabaram fazendo? Desacreditando a religião totalmente. E aí surgiu, logicamente, dois grandes polos de pensamento, o pensamento racional e o pensamento científico. E então, negando os fundamentos da revelação. É verdade que, aos poucos, ao se estudar a Escritura Sagrada, de acordo com um princípio fundamental de interpretação, o princípio do método gramático histórico, pode-se hoje reconstruir, diria eu, uma visão teocêntrica do mundo, fundamentada nas Escrituras Sagradas, que podem enfrentar e apresentar argumentos lógicos contra as visões científicas e filosóficas de hoje. E, diga-se de passagem, existem vários filósofos que se consideravam ateus e que reconheceram, com o correr do tempo, que há um Deus para eles e que mudaram a visão das coisas. De maneira que a nossa ideia foi essa, de apresentar agora uma visão antropológica, né? A estudar a antropologia do ponto de vista teológico bíblico. Então, assim, se eu entendi aqui o seu pensamento, então você acha que os excessos, seria uma pergunta, você acha que os excessos cometidos pela Igreja na Idade Média contribuiu para essa revolução, ou não digamos revolução, mas essa antipatia ou essa rejeição por parte dos racionalistas de tudo que cheirava a religião? Não tenha dúvida. E nós vemos isso também em virtude de certas reações desses racionalistas, daqueles dos filósofos, especialmente durante a Revolução Francesa, que quis abolir totalmente a religião. E acabaram, então, entronizando a deusa da razão como uma religião, não é isso? E a gente percebe que havia uma ojeriza contra, especialmente, o clero, não é? Durante esse período. E, então, é uma reação natural das coisas, não é? Agora, é verdade também o seguinte, que a intolerância, tanto de um lado como de outro, é totalmente inapropriada para se pesquisar e descobrir a verdade. Eu acredito que nós estamos aqui destacando, professor, um ponto muito importante, né? São os extremos, né? Ou seja, quando nós percebemos, por um lado, uma valorização extrema da fé, né, sem a razão, né, nós não vemos equilíbrio, nós vimos o que aconteceu durante a Idade Média. E nós chamamos isso de fanatismo. O fanatismo. Por outro lado... Eu sempre
eu digo o seguinte, nas minhas aulas, quando se fala em fanatismo, que fanatismo é um pedaço da verdade que ficou louca. Por quê? Porque o fanático, ele tem razão naquele ponto que ele menciona, mas ele só vê isso e esquece o todo. E nós temos que entender que nós estamos vivendo num universo, isto é, num todo, é uma visão global. E que se há contradições e contraditoriedades aparentes, nós temos que resolver isso. E para resolver isso, temos que usar, de fato, as duas coisas, fé e razão. Esse aí parece ser o caminho mais sensato, mais equilibrado. Portanto, a posição do teocentrismo cristão bíblico é contrária ao racionalismo, porque o racionalismo só vê as coisas do lado da razão, ao contrário ao idealismo. Por quê? É interessante que Philippe Immanuel Kant apresentava a primazia, o primado da ideia como fundamento. Quando nós vemos que as ideias, já de acordo com a própria visão aristotélica, as ideias que nós temos foram abstraídas dos nossos sentidos, das percepções dos sentidos. E então, tanto de um lado como do outro, nós não podemos chegar à clareza de ideias que tem o teocentrismo cristão fundamentado na Escritura. Ok, professor. Muito obrigado pelas respostas. E se houver mais alguma questão, estaremos às suas ordens. Ok. A próxima questão nós vamos perguntar e conversar com o professor sobre a importância de diversos alunos, diversas áreas, né, diversos campos dos saberes, estudarem a antropologia teológica.